Estamos começando a terceira e última parte da entrevista com o prefeito Mauro Mendes no O Livre. Prefeito, eu queria saber, agora já podemos dar um balanço. No seu legado, qual é a obra, ou a realização, ou a mudança que o senhor considera mais importante e qual foi o seu maior erro? Augusto, nós poderíamos citar como obras, né, e as pessoas, elas entendem algumas coisas quando você materializa aquilo através de coisas concretas. Asfalto, por exemplo. 300 quilômetros de asfalto, quase 400 quilômetros de recapeamento, ou seja, recuperando o asfalto velho, antigo, existente na cidade aí há mais de 20, 30, 40 anos, e estava nesses anos todos só recebendo o tratamento de tapa-buraco. Poderíamos falar aí do Hospital São Benedito, da construção do novo pronto-socorro, de 3 UPAs, 2 UPAs entregue e 2 em construção. Poderíamos falar do Centro de Distribuição de Medicamento, do CD, Distribuição de Alimento lá no Centro Industrial. Poderíamos falar do Parque Tianair, do Porto Cuiabá, do Parque obras Azar, físicas. do Dom Aquino. Nós temos dezenas de obras, centenas de obras feitas por toda a cidade. Mas acho que a grande contribuição que nós estamos deixando para essa cidade é mudar o rumo de como as coisas estão feitas. Porque muito mais do que fazer, e tem muita coisa para ser feita, temos que reconhecer isso, é mudar o rumo de como as coisas são feitas. E mostrar que é possível fazer obras públicas de qualidade, aplicando corretamente o dinheiro público e entregando resultado para a população. Se você for no São Benedito, é um hospital de qualidade. As nossas creches têm qualidade, o nosso asfalto é grosso, né? As nossas escolas têm muita qualidade. Eu falei em cima do palanque em 2012, Augusto, que eu gostaria muito de ser prefeito de Cuiabá. Foi um discurso que eu fiz na frente de Eduardo Campos, o nosso presidente, que Deus o levou nas eleições de 2014. Eu disse assim, olhando nos olhos dos meus filhos: filho, quero ser prefeito de Cuiabá, porque se Deus e o povo da cidade me der essa oportunidade, vou trabalhar muito para que a grande parte das pessoas, principalmente os mais pobres, tenham condições de ter escolas com a mesma qualidade que vocês tiveram. Como é que se consegue isso? Como é que se fiscaliza uma empreiteira para que ela faça isso? Porque as empreiteiras não agem assim no resto do Brasil. Como é que o senhor faz? Na verdade, a qualidade da obra, ela começa no conceito do projeto. O conceito do projeto, para fazer escolas de qualidade, em 2013, no primeiro ano, nós desenvolvemos um padrão de qualidade construtivo num projeto que depois foi replicado nos anos subsequentes e que criou hoje na educação de Cuiabá uma referência nessas escolas que nós já conseguimos fazer. Tem muita escola que está em condição precária, mas dificilmente o próximo prefeito vai conseguir voltar nessas mesmas escolas e fazer aquilo que historicamente era feito. Vai fazer uma reforma, vai lá, passa uma tintazinha para mudar o coro da gestão, troca uma telha aqui, uma telha acolá, faz aquela reforminha meia boca, né, entrega e daí 6 meses está com cara de velha de novo. Porque vai ter um alto padrão de qualidade feito e que dificilmente a rede, e ele vai sentir vergonha, porque todo mundo gosta de competir. Quando você estabelece um referencial mais alto, o que vem vai tentar superar a sua marca. Então o próximo prefeito vai querer fazer um parque melhor do que os que eu vou entregar, que é o Tianair, que é o Dom Aquino, que é o Parque das Águas, vai querer fazer escolas igual ou melhores. E prefeito, antes de passar para o Luiz Antônio, que eu estou tomando tempo da sua pergunta, e qual foi o seu erro, o maior erro? Certamente a gente comete alguns erros, né? Eu gostaria de ter iniciado o mandato fazendo um diagnóstico assim mais concreto da realidade, né? Demoramos um pouco ali no início para perceber isso, e ter conseguido plantar muito mais ações do que nós conseguimos plantar para deixar muito mais ações em curso. O tempo na política, da gestão, de quem tem um gestor político, ele é muito demandado pelas agendas políticas e agendas institucionais. E sobra pouco tempo para você fazer gestão efetivamente focada em resultado. Tanto que muitos políticos se perdem, porque eles deixam praticamente 90% a 100% do seu tempo fazendo política, fazendo representação institucional e não trabalham, não produzem resultado. Eu gostaria de ter plantado muito mais do que nós plantamos. Prefeito, no bloco anterior, quando o senhor disse que reconheceu que havia se equivocado na questão da promessa de campanha dos cobradores, eu disse logo depois que o senhor respondeu, eu falei, ótimo. Por quê? Porque é muito raro alguém reconhecer que se equivocou, né? E aí eu volto à pergunta, houve mais alguma outra promessa de campanha onde o senhor acha que o senhor se equivocou? Luiz, eu não fiz ainda um balanço, eu não administrei nesses 4 anos olhando para o meu plano de governo. Seria muito simples eu pegar meu plano de governo
começar a ticar E comparar, e dizer, né? chegar no final, olha, cumpri 90%, cumpri 100%. Eu administrei Cuiabá a partir do dia 1º de janeiro de 2013, quando eu virei prefeito e assumi, né, o posto de mandatário número 1 do Executivo Municipal, né, olhando para os problemas e para as soluções que Cuiabá precisava. Porque quando eu era, né, candidato, eu não conhecia um monte de coisas e um monte de realidade. Então, a partir daquele momento, eu tinha um compromisso maior, que era com a cidade, com o seu povo, e não com o meu plano de governo. Não, mas por que Entendeu? não é possível Então, fazer eu isso? não tinha, por exemplo, prometido no meu plano de governo um hospital São Benedito. E fiz um hospital São Benedito porque eu vi que a realidade era crítica nessa área e que não poderia esperar um novo pronto-socorro que eu tinha prometido, ou poderia ter tentado enganar a população dizendo o seguinte, olha gente, o novo pronto-socorro é esse São Benedito aqui, ó. Né? Esse hospital aqui, porque eu nunca falei quantos leitos ele teria e estaria cumprindo o meu plano de governo. Não, eu não fiz isso. Precisava sim de um hospital cirúrgico, que é o São Benedito, e precisa de um novo pronto-socorro. Então eu fiz os dois. Precisa de ambos. Precisa de ambos para melhorar a qualidade do atendimento nessas áreas tão importantes. Então eu administrei Cuiabá muito mais olhando para os seus problemas reais e atuais do que olhando para o meu plano de governo. Mas eu vou fazer esse balanço no final, porque eu tenho certeza, né, de que ele, nesse momento, é o menos importante. O mais importante é o quanto nós entregamos na cidade de Cuiabá. Mas nós estamos vivendo um momento eleitoral e aí, de repente, o plano de governo acaba se tornando o norte para que o eleitor escolha o candidato A ou B. Por que não é possível fazer esse cheque aí? Porque os planos são elaborados dissociados da realidade do município? Luiz, você acredita em plano de governo de candidato? Me responda de bate-pronto. Não. Você acredita? Absolutamente Você, não. Augusto? Não dá. Nós sabemos que não é uma não dá peça porque real. Não dá para conhecer a realidade antes de viver. E mais, como um candidato que o senhor foi de primeiro mandato, o senhor mesmo reconhece que hoje a experiência que o senhor tem, o senhor não tinha quando fez essas promessas. Então, na verdade, Luiz, o plano de governo é mais uma manifestação de intenções, onde você materializa algumas coisas. O que a população deseja é olhar nos olhos de um candidato e saber se aquele cara está falando a verdade, se ele tem credibilidade, se ele tem capacidade e competência de assumir esse grande desafio. Não existe coisa mais desafiadora do que você ser prefeito de uma cidade. Agora, É o prefeito, cargo eu quero- mais Com complexo que certeza. existe na administração pública desse país. É mais difícil que ser governador, que ser qualquer um do legislativo, que ser até presidente da República. Eu queria saber o seguinte, entre essas dificuldades, quais são provocadas pelas relações tradicionais, né, ou até impostas pela legislação entre prefeitura, poder estadual, governo estadual e governo federal. O que deveria mudar? A prefeitura é muito dependente desses poderes ou deveria ter mais ajuda? O que melhoraria? Na verdade, Ou Augusto, deveria melhorar? com todo respeito, né, tem muita coisa errada nessa relação. Primeiro que o município é onde todo mundo fala isso, nós sabemos disso, é onde todos nós vivemos. Sim. É na rua, é no bairro, é ali que você quer saúde, é ali que você quer iluminação, você quer o problema do seu bairro ali com a coleta de lixo, com a jardinagem, com o espaço público de lazer, com a escola, com saúde. Quem cuida disso é o prefeito, é a cidade. 11% apenas do dinheiro arrecadado nesse país de impostos e contribuições está na mão do município, de 11 a 14%. A grande maioria, mais de 60%, está na mão da União. E aí, nessa confusão de dinheiro que vai para Brasília, dinheiro que tem que voltar de Brasília, né, perde-se muito tempo, cria-se muita ineficiência, abre um espaço muito grande para a corrupção e nós temos uma péssima aplicação desse dinheiro arrecadado. Nós temos que mudar radicalmente isso nesse país. Eu espero que um dia alguém tenha a grandeza de reconhecer os principais problemas desse país, estruturantes, e colocar o dedo nessa ferida. E um desses problemas é essa centralização do recurso em Brasília, esse dinheiro que vai e depois tem que voltar, e isso acaba criando aí grandes problemas na execução, né, dos municípios, aonde os serviços são verdadeiramente prestados. Às vezes o problema não é o recurso, mas a gestão dele, né? Se nós fizermos uma análise, várias áreas receberam mais recursos que recebiam antes, porque é uma dotação da União. Entretanto, o serviço piorou. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. O senhor adquiriu uma experiência grande aí nesses anos na prefeitura e lidou também com a questão do RGA. Quando veio essa questão do RGA na prefeitura, nós não vimos greve, não vimos confusão, não vimos nada. Mas quando foi o RGA do Estado, e aí eu lhe estou provocando um pouco, né? Houve greve, houve tumultos.
Onde o governador Pedro Táxi errou, na sua opinião? Quem tem que responder essa pergunta é o governador Pedro Táxi. Eu conduzi na prefeitura com muito cuidado, né, sem gerar alarde e barulho. Fiz um parcelamento do RGA de 5% no mês, era 9,48%, de 5%, né, no mês da database. Neste mês de setembro, estou dando mais 2%. E no mês de novembro, nós complementamos a reposição inflacionária. Porque fala RGA, o servidor público até entende bem isso, né? Agora, repor a inflação no salário é uma coisa que todo mundo entende, porque na iniciativa privada isso também sempre existiu. Na minha empresa, historicamente, quase 30 anos, todo ano eu faço um acordo, nós fazemos lá na nossa categoria, um acordo com o sindicato e repõe no mínimo a inflação que houve no ano anterior para o salário dos trabalhadores. Então nós estamos fazendo isso de forma parcelada dentro do ano de 2016, porque é um direito do servidor público e a prefeitura tinha condições de fazer esse pagamento. Mas a proposta do Estado também foi parcelar e houve toda essa reação. Porém, o que aconteceu? Porém, um parcelamento que ele parece-me que dá 2% este ano e o restante o ano que vem. O meu parcelamento foi 5% na data base. Encerrando em novembro. Encerrando em novembro, 100% então dentro do ano. Parece que essa é a diferença. Como eu disse na primeira pergunta, eu tenho a sensação de que o senhor é um homem muito franco. Como é que o senhor avalia o desempenho do governador Pedro Táxi? Olha, o governador Pedro Táxi, ele está aí já quase, estamos no mês de setembro, né? Metade do quase governo. Quase metade de um governo. Ele tem muito boa intenção. O governador Pedro Táxi é uma pessoa que vem do Ministério Público, né? Ele tem uma história ilibada e bastante exitosa ao longo da sua carreira como procurador da República e como senador também por Mato Grosso. Se elegeu em 2010 junto comigo, quando eu fui candidato a governador, junto com ele. Eu perdi a eleição para Sival Barbosa e ele ganhou nessa chapa que nós tínhamos. Ele, nesse momento, né, enfrenta muitas dificuldades no estado de Mato Grosso, né? Isso é público e notório, mas eu acredito na sua capacidade, na sua determinação, e acredito que ele vai buscar mecanismos para vencer essas dificuldades. Mas certamente ele precisa fazer mudanças na sua equipe. Existem pessoas no seu secretariado que não performam adequadamente. Já estou dizendo isso aqui, porque eu já disse isso a ele, né? Isso é dito nos bastidores da política, para que dentro de uma nova realidade ele precisa de novos perfis lá dentro para fazer frente a esse enorme desafio que é administrar Mato Grosso nesse momento de crise. O senhor disse, e eu gostei de ouvir, que, porque é a verdade, que quando o senhor assumiu a prefeitura, o senhor percebeu que algumas coisas que o senhor supunha não eram reais. É normal, o senhor não conhecia. O senhor acha que isso pode acontecer também com o governador? Isso é possível, Augusto, em qualquer lugar. Né? Qualquer Você lugar. ter uma visão prévia, como muita gente às vezes olha para o setor público e tem uma série de críticas da atividade pública sem conhecer por dentro. Hoje eu conheço por dentro, pelo menos, a Prefeitura de Cuiabá e esse, né, âmbito da administração pública e a administração municipal. E tenho certeza que este equívoco pode sim acontecer com qualquer um, em qualquer lugar, e existe uma curva de aprendizagem, né, que nos primeiros meses da administração, eu acho que essa curva já passou e agora a população mato-grossense vai cobrar do governador e dos políticos resultado diante dos desafios que Mato Grosso tem. Augusto, eu não consigo me conter. O senhor disse que alguns secretários não estão performando. O senhor poderia dar alguns nomes? Olha, eu prefiro declinar, se me permite, de Claro. fazer essa crítica pública, né? Porque eu não quero ser deselegante com ninguém aqui, né? Diante dos telespectadores, né? E me permita não sê-los aqui. Mas, certamente, isso existe em qualquer lugar, como na minha prefeitura, ao longo do tempo, né? Alguns secretários foram substituídos porque não vinham performando. Isso faz parte do dia a dia. Nas empresas, de vez em quando, você tem que substituir quadros, as realidades mudam, né? E às vezes um cara que é muito bom hoje, pode ser que daqui 6 meses, 1 ano, ou 5 anos, ou 10 anos, ele não seja mais muito bom, porque a realidade mudou. Claro. E existe um perfil diferente para aquele novo momento. Por falar em da empresa, economia. prefeito, a intervenção na CAB. Intervenção na CAB, ela está indo agora para os 6 meses. Eu vou dizer e repetir aqui, tá? Essa empresa não termina este ano aqui em Cuiabá. Não ou eles termina. passam para a iniciativa privada, um outro grupo que tenha condição financeira de investir, que tenha capacidade técnica, porque o que eles fizeram em Cuiabá foi realmente uma afronta ao interesse público e, se for necessário, em algum momento, nós vamos expor publicamente. Eu estou conversando com o Ministério Público sobre isso, nós estamos finalizando um relatório dos 6 primeiros meses da intervenção.
Nesses 6 primeiros meses da intervenção, nós subimos a arrecadação da companhia, estamos fazendo investimento que em 4 anos eles não fizeram. Estamos construindo 4 quilômetros de adutora de 600 milímetros, fizemos 3 quilômetros agora alimentando o residencial Santa Terezinha, coisa que eles não fizeram nesses 4 anos. Estamos construindo um reservatório de 4 milhões de litros que eles não fizeram. Isso mostra a incapacidade, a incompetência e até a falta de honestidade e propósito para com a concessão e o contrato que eles têm em Cuiabá. Portanto, ou eles passam isso para frente, ou nós vamos declarar a caducidade desse contrato. Última pergunta você faz então. Que prefeitura que o senhor entregará para aquele que ganhar a eleição? A prefeitura melhor do que a que o senhor encontrou? Muito melhor. Não só uma prefeitura, mas uma cidade muito melhor, graças a Deus. Vou entregar, para você ter uma ideia, quando nós assumimos a prefeitura, no mês de janeiro, fevereiro, março, eu tinha 18 equipes tampando buraco nesse asfalto velho que tinha na cidade de Cuiabá. Hoje nós temos 6 equipes trabalhando, porque recapeamos muito, asfaltamos muito. Vou entregar uma prefeitura com restos a pagar muito menor, dentro daquele limite tecnicamente aceitável pela legislação, do que nós recebemos lá em 2013. Vou entregar uma prefeitura com sistemas de gerenciamento muito mais profissionais, muito mais evoluídos, né, com sistemas integrados. Vou entregar uma prefeitura, por exemplo, que vai aprovar projeto de construções em 48 horas. Quando nós assumimos, isso demorava 6 meses, 8 meses, 1 ano para aprovar um projeto na prefeitura, com histórico de corrupção, com histórico de desaparecer processo. Hoje é tudo feito via eletrônica, pelo site, pela internet. São várias melhorias, né, no âmbito da gestão interna, que torna a prefeitura mais transparente, pela uma avaliação, é a 5ª mais transparente entre as capitais brasileiras, né, pelo índice de gestão fiscal da Firjan, nós estamos em 11º lugar, melhorando o ranking nos últimos anos. Então, eu tenho certeza que, além de uma cidade melhor, em vários aspectos, nós vamos entregar uma prefeitura mais organizada para o próximo administrador. Bom, estamos terminando o programa O Livre com o prefeito Mauro Mendes. Muito obrigado, Luiz Fernando, muito obrigado, Luiz Antônio. Prefeito, muito obrigado pela conversa, muito obrigado pela franqueza. Foi um prazer entrevistá-lo e voltaremos a conversar com o empresário, pelo menos nos próximos 2 anos. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Parabéns, Augusto, Luiz, Fernando, Luiz Antônio. Parabéns, né, à Band Cuiabá por essa brilhante iniciativa. E tenho certeza que debates francos, verdadeiros como esse, é importante que seja feito, que o cidadão participe mais da política, através dela que nós, né, temos a oportunidade de mudar e construir a cidade, o estado e o país que nós desejamos. Criticar é importante, mas meter a mão na massa e trabalhar é também importante. Esse é um dever de todos nós. Obrigado, boa noite. Voltaremos na próxima terça-feira, sempre às 19h40. Até lá.